O Marconi de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, pergunta: pastor, o que o senhor tem a dizer sobre a mulher sargentão? Infelizmente, nós temos em todos os lugares a manifestação da mulher sargentão, que a Bíblia apresenta como Jezabel. Jezabel é aquela mulher que se sobressai, governando, inclusive, o próprio marido. Muitas pessoas associam a figura de Jezabel à vaidade, adultério, mas a principal característica de Jezabel, que foi uma sacerdotisa, feiticeira, esposa do rei Acabe, a principal característica é a manipulação, o seu caráter manipulador. Jezabel se sobressaía, era prepotente, altiva, manipulando toda a corte, inclusive o seu próprio esposo, que era o rei. Quem mandava, na verdade, era Jezabel. Ela dava as cartas, ela dava as diretrizes, e se alguém não se sujeitasse ao seu comando, ela simplesmente perseguia, ou mandava prender, mandava matar. Nós temos aquela história, inclusive muito triste, daquele homem que tinha uma roça com plantação de uvas, videiras, vinha. E o rei Acabe desejou comprar a vinha daquele homem. Ocorre que ele disse: eu não posso me desfazer da minha vinha porque é herança, isso aqui tem uma história de família. E o rei voltou para o seu palácio triste, cabisbaixo, e a rainha Jezabel perguntou-lhe: mas por que você está assim? O que foi que aconteceu? E ele respondeu: olha, é porque Nabote não quis vender a vinha. E ela preparou uma situação, articulou com pessoas malignas, filhos de Belial, para que testemunhassem contra Nabote, e finalmente ele foi morto e a vinha passou a ser propriedade do rei Acabe. Nós temos, de uma forma muito densa e intensa, a ação de Jezabel no meio das autoridades constituídas na terra, no mundo inteiro. Nós temos a ação de Jezabel muito presente no meio político em todo o mundo. Temos a ação de Jezabel, muitas vezes, de uma forma intensa e bastante preocupante, no meio dos crentes, na igreja, nas igrejas locais, em todo lugar. Onde houver ajuntamento humano, haverá uma tentativa de manipulação por parte de espíritos usurpadores. A ação de Jezabel trabalha em todos os setores da sociedade civil organizada com o objetivo de desestabilizar, desestruturar, causar perturbação, confusão, divisão, e muitas vezes a ação de Jezabel consegue destruir famílias, destruir empresas, destruir igrejas locais. É necessário ter muito cuidado. Eu comecei a pregar aos 11 anos de idade na Igreja Batista Conquistense. Cresci aos pés do meu saudoso pastor Ezequias Batista dos Santos. Igreja Batista Conquistense, Rua João Gonçalves, no bairro Iracema, em Vitória da Conquista, Bahia. Depois passei a congregar na Igreja Missionária da Fé, saudoso pastor Manuel Hilário dos Santos. E na Igreja Missionária da Fé eu tive de conviver com a ação direta de Jezabel. 30 anos depois, alguém que participou conosco daquela igreja naquela época esteve comigo e me pediu perdão. 30 anos depois. E ao pedir perdão, aquela mulher disse: olha, eu e aquela outra senhora, aquela que se caracterizava bastante como alguém que trabalhava de acordo com a ação de Jezabel, eu e ela fazíamos a cabeça da liderança no sentido de prejudicar você, porque aquela mulher tinha ciúmes, ela tinha ciúmes do seu relacionamento com a família pastoral, ela tinha ciúmes das coisas que você fazia na igreja, e na época eu era jovem, tinha um amor intenso pela obra, fazia a obra de Deus simplesmente por amor, com alegria, com simplicidade, mas a ação de Jezabel, através de uma mulher, tentou me desestabilizar e me destruir, e conseguiu alguns avanços, porque
Na época, a liderança foi me afastando das minhas atividades eclesiásticas, né? Eu tinha participação em programa de rádio, tinha participação como missionário, evangelista, professor de EBD, pregador, e aos poucos essas coisas foram retiradas de mim. E, de fato, na época eu fiquei muito triste, chorava na presença de Deus por causa disso e não entendia. 30 anos depois, eu fui entender exatamente o que tinha acontecido naquele tempo. Pois bem, na escola, na empresa, em qualquer lugar onde haja gente, haverá manifestação da ação de Jezabel, tentando desestruturar, desanimar, desestabilizar, perturbar, semeando contenda entre irmãos, semeando discórdia. Inclusive, o Senhor Jesus, numa das cartas às igrejas da Ásia, ele fala sobre Jezabel, uma falsa profetisa que era tolerada pelo anjo da igreja. O anjo da igreja, o pastor, tolerava Jezabel. E Jesus diz: tenho contra você o fato de você tolerar essa mulher, essa falsa profetisa Jezabel, que ensina os meus filhos a pecar. Ela trabalha de tal maneira a fazer com que as pessoas errem o caminho. Jezabel representa, portanto, a ação de espíritos malignos que atuam para fazer com que as pessoas se tornem rebeldes contra a liderança, rebeldes contra Deus, fazer com que as pessoas errem entrando no caminho da prostituição, do adultério, da idolatria, etc. Fazer com que as pessoas errem o caminho insurgindo-se contra os propósitos estabelecidos por Deus. Por isso, é necessário ter todo cuidado com a ação de Jezabel. É preciso entender, conforme dizia o meu saudoso pastor Manuel Hilário, que o inimigo de nossas almas vem com sapatinho de lã, vem de uma forma sutil e consegue muitas vezes enganar e até seduzir pessoas dentro da igreja. Por isso, nós precisamos atender à recomendação bíblica de vigiar e orar o tempo todo. É necessário que sejamos sóbrios e vigilantes para não cairmos nas ciladas do maligno. É necessário que nós estejamos atentos, em estado de alerta, para não sermos seduzidos, enganados ou manipulados pela ação de Jezabel. E aí, no seu local de trabalho, você já percebeu a ação de Jezabel? Na sua família, você já notou alguma manifestação, alguma característica, algum traço da ação de Jezabel? É necessário ter muito cuidado. Jezabel manipulava o rei Acabe. Acabe foi, portanto, um rei lânguido, pusilânime, ou seja, fraco, frágil, frouxo. Ele não tinha autoridade, não exercia o comando. Ele não tinha em suas mãos o cetro da autoridade. Ele permitia que a mulher governasse e, pior, permitia que a mulher o manipulasse e manipulasse toda a corte. Tem alguém, seja homem ou mulher, te manipulando, fazendo você de marionete? Tem alguém na igreja, na escola, no trabalho, na família, tentando usurpar aquilo que Deus deu a você? O Senhor Deus manda você usar o cajado que Ele te entregou. O Senhor ordena que você use a autoridade que Ele te deu, com humildade, com amor, mas use a autoridade que Ele te deu, porque Deus é absolutamente contrário à ação de Jezabel. A ação de Jezabel é característica proeminente do inimigo de Deus, que tenta a todo custo desestabilizar aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, que tenta de diversas formas minar as bases da família, da igreja, e assim nós precisamos, levando em conta essa percepção, esse conhecimento, nos afastar de qualquer tipo de manifestação da ação de Jezabel, que geralmente trabalha com a fofoca, com a falsidade, né, o mexerico. Levítico 19 tem um versículo que diz assim: você não deve andar como um mexeriqueiro no meio do seu povo. Há outros tantos textos na Bíblia Sagrada falando sobre o uso da língua ou o mau uso da língua e mandando a gente ter muito cuidado com fofoca. Pois bem, a ação de Jezabel,
utiliza de uma forma muito intensa a fofoca, o disse-me-disse, levantando uma pessoa contra a outra, fazendo com que as pessoas desconfiem sempre umas das outras e tirando, não é, a estabilidade emocional, social, espiritual, que é tão necessária para que as coisas estejam bem. Tenhamos muito cuidado, que Deus nos abençoe aplicando a palavra de restauração aos nossos corações. Por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal ADR para que outras pessoas sejam também abençoadas. Muito obrigado.